Olá, eu sou a professora Suzana e agora nós vamos ver as aulas 1 e 2 da terceira série do ensino médio. A primeira e a segunda aula, o tema é de onde vem isso? Então, vamos analisar aqui no exercício 1, que ele fala assim, que em matemática, potência é a representação de produtos de fatores iguais. Isso quer dizer o quê? Que potência, na potência ele tem a base, que é o fator que se repete de acordo com o expoente. E o expoente indica quantas vezes a base se repete no produto. Temos um exemplo aqui, ó, 2 elevado à potência 3. Então, 2 elevado à potência 3, eu vou ter que 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, porque o expoente é 3 e a base é 2, eu vou repetir a base 3 vezes. Onde 2 vezes 2 são 4 e 4 vezes 2 são 8. Então, tem gente que fala que 2 elevado a 3 dá 6. Tá errado, tá? 2 elevado a 3 são 8, porque tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então, o resultado aqui deu 8. Então, temos algumas propriedades aqui, ó. Quando a gente tem A elevado a B vezes A elevado a C, quando eu tenho a mesma base aqui, por exemplo, se no lugar do A fosse 5 e 5, ou 10 e 10, 3 e 3, se as bases fossem iguais, o que a gente poderia fazer? Somar os expoentes, ó, B mais C. Então, se os expoentes fossem aqui pequenininho, o número 2 e o número 3, eu poderia somar aqui em cima 2 mais 5. Então, ia continuar a mesma base e somando aqui os expoentes. Outra propriedade é na divisão. Ó, mesma base, base A e base A, os expoentes aqui é B e aqui é C. Então, na divisão, ao invés de somar os expoentes, subtrai os expoentes. Aí fica B menos C. E outra propriedade é quando tem parênteses. Temos A elevado a B vezes expoente C. Então, eu posso fazer o quê? O B vezes C lá no expoente. Então, repete a base e vamos fazer B vezes C. A gente consegue entender melhor quando temos números, tá? Mais pra frente vai ter números e nós vamos usar essas propriedades. Aqui ele fala o seguinte, de acordo com o vídeo, responda. Ah, professora, qual vídeo que você não falou? Esqueci. Tem um vídeo que se chama Tudo o que você sempre quis perguntar, que é o que tá aqui no comecinho da atividade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tem um vídeo chamado Tudo o que você sempre quis perguntar. Eu vou pegar o link desse vídeo e vou deixar aqui embaixo dessa aula para vocês assistirem o vídeo. Primeiro, antes de responder a pergunta 1A, tá bom? Então eu vou deixar aí um tempinho para vocês assistirem, 10 minutinhos, assistam o vídeo e depois vocês dão uma pausa aí, depois voltem aqui e respondam a questão 1A, tá ok? Então, de acordo com o vídeo, responda. Por que 2 elevado a 0 é igual a 1? Então, vocês vão assistir o vídeo e vocês vão saber. Quem assistiu o vídeo e não se lembra, pode voltar lá no vídeo e responder por que 2 elevado a 0 dá 1, tá bom? Ainda de acordo com o vídeo, vocês vão responder aqui a questão 1B. Por que 3 elevado a menos 5, ó, quando o expoente é negativo, por que 3 elevado a menos 5 vai ser igual a 1 sobre 3 elevado a 5? Por que vai se transformar um 1 lá no numerador e o que era menos 5 no expoente vai ficar um expoente positivo lá embaixo? Tá? De acordo com o vídeo também respondam. Quem esqueceu, volta no vídeo e procura a resposta lá para responder aqui a questão 1B. Então, vamos para o exercício 2. E o que acontece quando a base ou o expoente são iguais a 1? Por exemplo, qual que é o valor de 2020 elevado a 1? E quanto vale 1 elevado a 2020? Então, percebam que 2020 elevado a 1 é o 2020 uma vez só. Então, a gente sabe que o resultado vai dar 2020 mesmo. E 1 elevado a 2020 vai ser o 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 2020 vezes, né? Não vai caber aqui, eu não vou pôr. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, vai dar sempre 1, o resultado vai ser 1, tá? É isso que eu quero que vocês percebam. Então, quando ele é elevado a 1, ele vai ser sempre, o resultado vai ser sempre a base.
Quando é 1 elevado a qualquer expoente positivo, qualquer número que esteja ali no expoente positivo, o resultado vai ser 1, tá ok? Aqui já está respondido. Vamos para o exercício 3. Existe diferença entre menos 5 elevado a 3 e menos 5 elevado a 2? Essa é a primeira pergunta. Vamos tentar responder a primeira pergunta, depois a gente vai ver aqui a segunda pergunta, né? E menos 5 elevado a 3, só que menos 5 está entre parênteses, e menos 5 elevado a 2 com menos 5 também no parênteses. Qual que vai ser a diferença de ter parênteses ou não ter parênteses? Quando não tem parênteses, o menos vai ser sempre menos. Então, aqui vai continuar sendo menos e aqui também vai continuar sendo menos. E a continha que vocês vão fazer é normal, 5 elevado à terceira potência, que vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 5. Então, é só colocar o sinal de menos, faz quanto que dá 5 vezes 5 vezes 5? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, eu quero que vocês respondam. Coloca aqui o resultado, então ele vai dar menos esse resultado aí. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, então vai dar menos também, 5 vezes 5, também quero que vocês respondam aqui quantos que vai dar. Então, quando não tem parênteses e ele é negativo aqui, ele vai dar sempre um resultado negativo. Quando tem parênteses, a situação muda. Por quê? Menos 5 no parênteses elevado a 3 e menos 5 no parênteses elevado a 2, o que vai mudar? Como está o menos 5 no parênteses, e eu quero ele repetir 3 vezes porque o expoente dele é 3, então eu vou ter menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Eu vou ter menos 5, menos 5 e menos 5. 3 vezes. E menos 5 elevado a 2, como menos 5 está no parênteses, então eu vou repetir o menos 5 duas vezes. Né? Menos 5 elevado ao quadrado. Então, aqui tem que fazer aquele joguinho de sinal, o famoso jogo de sinal, que também explica lá no vídeo. Menos com menos dá mais. Mais com menos, o resultado aqui vai ser menos. Aí é só multiplicar os números. 5 vezes 5 vezes 5, coloca o resultado. E aqui, menos e menos vai dar mais. O resultado vai ser um resultado positivo. Então, o que a gente entende? Quando ele tem parênteses e o expoente é um número par, ele dá positivo. Quando tem parênteses e o expoente é um número ímpar, ele vai dar negativo, tá? No caso aqui, também do número ser negativo. Então, aqui já está quase respondido, tá? Só vocês fazerem as multiplicações e colocar aqui no valor. Vamos para o exercício 4. E se a base for um número decimal, existe alguma particularidade? Explique e calcule. Quando a base é um número decimal, não tem tanta particularidade, ele vai continuar sendo a mesma coisa. Se eu tenho aqui 0,9 elevado ao quadrado, né, elevado a 2, como que eu leio 0,9? Quando eu tenho um número depois da vírgula, eu chamo de décimo, né? Quando eu tenho dois números depois da vírgula, centésimos. Se eu tiver 3, milésimo. Aqui tem 2, 14 centésimos. Aqui tem 1, 25 décimos. Aqui tem dois números depois da vírgula, 1 centésimo. Então, como que a gente vai calcular? 0,9 elevado a 2 é só fazer 0,9 vezes 0,9, né? 9 décimos vezes 9 décimos. E aí, é só colocar o resultado aqui. Vocês vão calcular e vão colocar o resultado. 0,1 elevado à terceira potência, vocês vão ter que fazer 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Então, calcula. 0,01, 1 centésimo, vocês vão calcular 1 centésimo vezes 1 centésimo vezes 1 centésimo. E veja qual que é o resultado dele. 14 centésimos, também 3 vezes, 0,14 vezes 0,14 vezes 0,14. 3 vezes, pode colocar o resultado aqui. Tá? Podem usar o auxílio de uma calculadora nesse momento, tá? Não precisa fazer continha na mão nem de cabeça. 2,5, 25 décimos elevado ao quadrado. Então, vocês também vão ter que fazer 25 décimos vezes 25 décimos. 2 vezes. Tá? 2,5 vezes 2,5. Coloquem o resultado lá na apostila. Agora veremos o exercício 5. É possível escrever potências como radicais? Né? Então, vemos aqui que A elevado a B sobre C, o B sobre C é uma potência. Eu consigo transformar ele em radical. Olha lá, como eu tenho B sobre C, o B vira índice, o B vira potência e o C virou o radical aqui da raizinha. Então, ó, o B, que era o numerador, virou potência.
O C, que é o denominador, virou índice. Colocando números fica mais fácil para entender. A elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é uma fração, meio. Então, o 1 está aqui, a gente não vê, mas ele está aqui. E o 2, raiz quadrada, a gente sabe que quando não tem nada é raiz quadrada, né? O 2 vai estar aqui, ó, fração, 1 sobre 2. Você inverte, né? Era 1 sobre 2 aqui, potência, vai ficar 1 sobre 2 aqui na raiz, ó. A elevado a 1 sobre 3. É só colocar o 1 aqui no índice, na potência, e o 3 no índice da raiz. Então, fica 1 sobre 3. Quando eu for transformar ele de volta, ele volta a ser A elevado a 1 sobre 3. Aqui dá para entender melhor. A elevado a 4 sextos. Então, é só colocar na raiz, a base A, o 4 vira a potência e o 6 no índice da raiz. Ó, era 4 sextos, inverte ele, fica 4 para lá, e o 6 aqui no índice, 4 sextos. Sendo assim, explique como que raiz de 2, raiz quarta de 2 elevado à potência 8, como que ele pode ser escrito no formato de potência de base 2? Qual será o valor da potência obtida? Como que a gente calcularia essa raiz? Lembram-se que aqui no exemplo, 4 sobre 6, aí inverteu aqui, ficou 4 e o 6 ficou lá no índice. Então aqui é só a gente colocar o quê? 2 elevado a quem? 8 sobre 4. Eu pego o primeiro que está aqui, para depois pegar o que está aqui na raizinha. Então fica 2 elevado a 8 sobre 4. 8 sobre 4 é a potência. Então, vai ficar 2 elevado a quantos? 8 sobre 4 é 8 dividido por 4. E 8 dividido por 4 dá 2. Facinho essa conta, né? Então, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a 2. E aí, é só vocês resolverem. 2 elevado a 2 é o 2 duas vezes. Então, é só vocês fazerem 2 vezes 2. Tá difícil, né? Quero que vocês respondam aí. 2 vezes 2, coloca lá no valor. E agora, sexto e último exercício. Tá alinhadinho lá. O sexto e último exercício, ele é um pouquinho mais complicado e eu vou querer que vocês respondam sozinhos, tá bom? Vou ajudar só um pouquinho. Ó, para finalizar as aulas 1 e 2 dessa sequência, você deverá solucionar o problema seguinte. Leia o enunciado com atenção, escolha a estratégia que julgar mais conveniente para resolvê-lo e registre em detalhes a sua solução no local indicado pelo professor. Por fim, socialize a sua resolução com a turma. Esteja atento aos caminhos usados pelos seus colegas para resolver o problema proposto. O problema é o seguinte: um homem passeava pela rua quando encontrou um jovem. Então era um homem, encontrou aqui um menino, que ele conheceu há pouco tempo. Aí esse menino propôs o seguinte negócio, falou que ia dar para ele R$1.000 a cada dia durante 15 dias. Ou seja, o menino ia dar para o homem que R$1.000, vou colocar aqui homem, ia receber R$1.000 durante 15 dias, R$1.000 por dia. Então aqui tá fácil de saber quantos que o homem vai receber, né? Se ele vai receber R$1.000 durante 15 dias, ele vai receber R$15.000 no final dos 15 dias. Só que em contrapartida, o homem daria ao jovem R$1 no primeiro dia, R$2 no segundo dia, R$4 no terceiro dia, assim por diante. Então, como que o jovem iria receber o dinheiro do homem? R$1 no primeiro dia, deixa eu marcar aqui, primeiro dia, segundo, terceiro, vocês vão ter que marcar até o 15º, tá? Eu vou marcar aqui até o 5º, mas vocês vão continuar essa sequência até o 15º, se não couber em cima, põe embaixo. No primeiro dia, foi R$1, no segundo dia, deu R$2, no terceiro dia, R$4 e ia dobrando. Então, no quarto dia, o dobro de 4, ele recebeu R$8. No quinto dia, ele ia receber o dobro, R$16. E assim vocês vão dobrando. E aí depois eu quero que vocês façam uma soma para ver quem que vai receber mais. O homem que vai receber R$15.000 ou o jovem que vai receber essa soma. Então vocês vão ter que somar 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 e somar todos os outros valores até o 15º dia, tá? Então aí vai chegar lá no 15º dia, ver lá qual que é o valor que vai receber e vai somar todos eles. E a pergunta é: quem que vai sair ganhando mais dinheiro caso essa proposta fosse aceita pelo homem? Seria o homem que ia ganhar R$15.000 ou vai ser o jovem que vai ganhar mais dinheiro? Então, quero que vocês façam o cálculo e falem para mim, coloca lá como resposta, qual dos dois que vai ganhar mais dinheiro com essa aposta, tá ok? Esse é o último exercício.